É isso que você merece, velho inútil. Agora se vira sozinho. Essas palavras meu filho Roman jogou na minha cara antes de ligar o carro e me deixar perto de uma casa caindo aos pedaços, com paredes rachadas e telhado afundado, bem no meio das florestas de Tula. Até hoje me lembro do olhar de desprezo dele no retrovisor, como se eu fosse a Busa, da qual ele decidiu se livrar bem longe da própria vida. 3 dias depois, esse mesmo filho me ligava 45 vezes seguidas, gritando desesperado no telefone: Pai, o que foi que você fez? Mas já era tarde demais para qualquer arrependimento. Meu nome é Leonid Mikhailovich Romanov. Tenho 74 anos. E a história que vou lhe contar mostra como às vezes o próprio filho pode se revelar mais cruel que qualquer estranho, e como a vida, por caminhos inesperados, coloca tudo em seu devido lugar. Nasci numa pequena aldeia perto de Ryazan, numa família trabalhadora simples. Meu pai era operador de máquinas agrícolas, minha mãe costureira num ateliê local. Desde criança aprendi que, nesta vida, tudo o que você tem é conquistado com suor, esforço e, o mais importante, com dignidade. Cresci entre campos, máquinas e ferramentas de trabalho. Aprendi a dirigir trator antes mesmo de dominar direito à escrita. Não havia luxo, mas havia princípios. Meu pai sempre dizia: um homem vale pela palavra e por como sustenta a família. Essa lição me acompanhou por toda a vida. Agradeço a este canal pela oportunidade de abrir a alma e contar o que aconteceu comigo. E a você, que me escuta agora, peço apenas uma coisa. Se esta história tocar seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de que cidade da Rússia você está nos ouvindo. Aqui, todos os dias, soam histórias reais de pessoas como você ou eu. E quem sabe, talvez um dia contem também a sua. Às vezes, guardamos coisas demais no peito e precisamos desabafar. Caso contrário, sufocamos com o que se acumulou. 35 anos da minha vida passaram atrás do volante de máquinas pesadas, em obras de estradas e pontes por toda a região central e o norte do país. Escavadeiras, tratores de esteira, tratores agrícolas, pavimentadoras de asfalto. O que colocassem na minha frente, eu fazia funcionar. Trabalhava sob o sol que queima a pele e sob chuvas que encharcam até os ossos. Dormia em alojamentos improvisados, comia trigo sarraceno frio em tigelas de alumínio e passava meses sem ver a família. Tudo para enviar cada centavo para casa e garantir uma vida digna para os meus. Não me envergonho desses sacrifícios. Ao contrário, me orgulhava de cada estrada que ajudava a construir. Eu sabia que estava ligando vilarejos, unindo famílias, aproximando oportunidades. A vida era dura, sim, mas fazia sentido. Minha esposa, Raisa Ivanovna, era o coração da nossa casa. Mulher de caráter firme e, ao mesmo tempo, de infinita ternura. Ela cuidava do lar e criava nossos 3 filhos, Roman, Mikhail e Anna. Nunca reclamava das minhas longas ausências. Quando eu voltava depois de 2 ou 3 meses nas obras, ela me recebia com um abraço que apagava o cansaço e um beijo que lembrava por que valia a pena continuar lutando. As crianças corriam ao meu encontro e, embora não fôssemos ricos, eu me sentia o homem mais feliz do mundo, porque tinha uma família sólida. Pelo menos, era o que eu pensava na época. Desde pequeno, Roman se destacava dos irmãos. Enquanto Mikhail e Anna corriam para mim cheios de alegria sempre que eu voltava do trabalho, ele me observava com um olhar calculista, como se estivesse avaliando quanto valiam os meus esforços. Já aos 12 anos dizia que não queria ser operário como o pai, que ia estudar e se tornar alguém importante. Eu achava que eram ambições saudáveis, que ele buscava algo melhor e, como pai, até sentia um certo orgulho. Mas no tom dele havia algo mais. Desprezo pelas minhas mãos calejadas, sujas de óleo de máquina. Parecia que, para ele,
Meus esforços não significavam nada. Quando fez 18 anos, arrumei-lhe emprego de ajudante num escritório de uma construtora conhecida. Um trabalho simples, uma chance honesta de começar a carreira. Mas ele nunca deu valor a isso. Reclamava o tempo todo que aquele trabalho não era digno de alguém como ele. Em poucos anos, conseguiu diploma de técnico em construção e passou para um cargo melhor. E foi aí que a relação entre nós começou realmente a azedar. Eu chegava da obra imundo, cheirando a diesel, com roupa engordurada, e ele me recebia com uma careta de nojo. Pai, não dá para tomar banho antes de sentar à mesa? Dizia na frente dos irmãos e da mãe. Esse cheiro de óleo de máquina irrita. Eu engolia a mágoa calado e ia me lavar. Não porque tivesse vergonha do meu trabalho, mas para evitar brigas na família. Pensava, é jovem. Um dia vai amadurecer, entender o valor do trabalho. Mas eu me enganava. Os anos passaram e Roman prosperava. Abriu a própria empresa de construção, casou com uma moça da cidade, teve 2 filhos lindos, Denis e Dasha. Eu e Raíza viramos avô e avó, sempre prontos a ajudar. Todo fim de semana íamos visitá-los. Levávamos presentes, contávamos histórias, brincávamos no pátio. Os netos nos adoravam, abraçavam com aquele amor puro que só as crianças sabem dar. Eram meus momentos mais felizes. Mas para Roman, essa proximidade incomodava. Pai, não é necessário vir todo fim de semana. As crianças têm as próprias atividades. Elas precisam de tempo livre, dizia ele. Como se o convívio com os avós fosse pura perda de tempo. 5 anos atrás, me aposentei. Achei que finalmente poderia passar mais tempo com a esposa, cuidar melhor dela, estar mais perto dos netos. Nossa aposentadoria era pequena, mas dava para uma vida modesta no nosso casarãozinho perto de Ryazan. Na aldeia tínhamos horta, galinhas e até 2 vacas. Vida simples, mas nossa. Tudo parecia estável até que Raíza começou a adoecer. Dores pelo corpo todo, cansaço terrível, perda de apetite. Levei-a ao hospital em Tula e nos deram uma notícia que partiu meu coração ao meio. Câncer de pâncreas. Estágio avançado. Os médicos disseram que restavam poucos meses de vida. Meu mundo desabou. 45 anos juntos. E de repente me dizem que quase não resta tempo. Passei a cuidar dela dia e noite. Levava para a quimioterapia, preparava a pouca comida que ela conseguia comer, dava os remédios nos horários certinhos. Roman quase não aparecia, sempre ocupado com assuntos da empresa. Mikhail e Ana, morando longe, vinham quando podiam, mas eu estava ao lado dela a cada minuto, porque tinha feito uma promessa, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E naquela manhã, 3 dias antes do nosso aniversário de casamento, Raíza se foi. Morreu em meus braços, enquanto eu segurava sua mão. Senti como se tivessem arrancado metade da minha alma. O enterro foi numa quinta-feira, sob uma garoa fina, como lágrimas do céu. Roman apareceu de terno preto, óculos escuros, fazendo pose de homem arrasado de dor, mas eu, olhando de perto, via que na cabeça dele já corriam outros cálculos. Foi ali, bem no meio do meu luto, que ele começaria a mostrar suas verdadeiras intenções. Roman se aproximou de mim depois do enterro com ar solene, me abraçou forte, fingindo lágrimas nos olhos, e sussurrou ao meu ouvido. Pai, não se preocupe com nada. Agora eu vou cuidar de tudo. No começo eu pensei que ele estivesse falando em me apoiar no luto, estar por perto como filho. Mas logo percebi que o sentido era bem outro. Naquela mesma noite, ele me levou para a casa dele na cidade. Sentou-me na sala de estar, serviu chá, que nem tocou, e disse com voz fria. Você já está velho, pai. Não pode ficar sozinho na aldeia. É perigoso. É melhor se mudar para minha casa. Aqui você vai estar mais seguro. Eu, ainda esmagado pela morte de Raíza, concordei sem discutir. Talvez, lá no fundo, eu esperasse que, enfim, ele estivesse mostrando humanidade.
Deixei minha casa, meus animais, minhas lembranças e fui morar com Roman. Mas essa decisão marcou o início do período mais amargo da minha vida. Nos primeiros dias tudo parecia tranquilo. Meus netos me receberam com abraços, pediam que eu contasse histórias antes de dormir. Denise queria que eu o ensinasse a plantar feijão em vasinhos. E Dasha pedia que eu cantasse as músicas que Raíza costumava entoar. Eu sentia que minha presença fazia bem a eles. Mas Roman e a esposa não gostavam nada disso. Eu percebia olhares de desagrado, gestos de irritação quando as crianças corriam para mim. Um dia, à tarde, ouvi a mulher dele dizer na cozinha: Roman, seu pai atrapalha. Nossa casa é pequena e as crianças se distraem demais por causa dele. E meu filho respondeu, sem saber que eu ouvia do corredor: Calma, é questão de tempo. Eu vou resolver isso. Na hora não entendi bem o que ele queria dizer, mas aquelas palavras cravaram no peito como um espinho. Passaram-se algumas semanas e começaram a exigir meus documentos. Roman dizia que era para colocar em ordem minhas contas, para que eu não me preocupasse. Cansado, com a mente ainda turvada pelo luto, entreguei-lhe cópias do passaporte, da carteira de aposentado, até os documentos da casa, perto de Ryazan. Ele sorriu satisfeito e disse: Não se preocupe, pai. Vou cuidar de tudo para o seu próprio bem. Eu queria acreditar. Afinal, era meu filho. Pensava que, apesar dos defeitos, algum sentimento de gratidão ainda devia restar, pelos anos em que trabalhei para que ele estudasse e subisse na vida. Mas me enganava. Logo, a vida se tornou insuportável. Começaram os comentários dolorosos. Pai, você já não consegue cuidar de si mesmo. Melhor eu administrar o seu dinheiro. Não gaste com bobagem, velhote. Eu sei melhor como usar. Ele me tratava como se eu fosse incapaz, como se eu já não tivesse voz na própria vida. E o pior, dizia isso na frente dos netos. Via Denis e Dasha me olhando confusos, sem entender por que o pai falava assim com o avô. A cada dia a situação piorava. Proibiram-me de entrar na cozinha. Diziam que eu sujava tudo. Na sala, eu tinha que ficar num canto, quase invisível, para não incomodar. Às vezes, passava horas olhando pela janela, lembrando da vida na aldeia, do cheiro de terra molhada, do canto dos galos ao amanhecer. As lembranças eram a única coisa que me sustentava. Num domingo, durante o almoço, Roman levantou a voz para todos. Pai, chega de encher a cabeça das crianças com essas bobagens de aldeia. Elas não precisam aprender essas coisas de camponês. Devem buscar algo maior. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro algo se despedaçava. Será que ele se esqueceu de que foi justamente graças àquela aldeia que ele pôde estudar e prosperar? Com o tempo, comecei a notar movimentações estranhas. Chegavam cartas do banco com avisos de retiradas grandes que eu nunca autorizara. Roman tomava a corresponde e tomava a correspondência, dizendo que eram questões rotineiras. Quando eu perguntava, respondia seco. Eu sei o que estou fazendo, pai. Confia em mim. Mas a confiança se esvaía a cada dia. Eu começava a entender que algo muito sombrio estava sendo tramado às minhas costas. Uma noite, sem conseguir dormir, ouvi uma conversa na sala. Roman falava ao telefone. Sim, já está tudo no meu nome. Logo vai ser tudo meu. Um arrepio correu pelas costas. Saí de fininho e voltei para o quarto. Pela primeira vez, pensei que meu próprio filho planejava me tirar tudo o que eu tinha conquistado em toda a vida. No dia seguinte, decidi falar abertamente com ele. Encontrei-o na sala de jantar e perguntei: Roman, me explica o que está acontecendo com as minhas contas. Ele riu com desprezo. Pai, você já não tem condições de administrar nada. Tudo o que você tem agora está nas minhas mãos. Assim é melhor. Como assim nas suas mãos? Perguntei com um nó na garganta. Exatamente isso. Agora eu sou o dono da casa, das contas, de tudo. Você só precisa pensar em não adoecer, porque te sustentar já é pesado o bastante.
Senti o chão sumir sob meus pés. Não era apenas desprezo nas palavras dele. Era a confirmação de que ele já não me via como pai, e sim como um peso morto. A partir daquele momento, a vida na casa dele virou um inferno. Escondiam a comida de mim, gritavam comigo, tratavam-me como móvel velho. Eu tentava manter a calma por causa dos netos, mas a cada dia ficava mais claro que Roman queria se livrar de mim. E numa manhã de sexta-feira, no café, ele me disse isso abertamente. Pai, você não pode mais ficar aqui. Eu encontrei um lugar onde vai ser melhor para você. Amanhã vou te levar para lá. Que lugar? Perguntei tomado de horror. Uma casa fora da cidade. Lá você não vai incomodar ninguém. Entendi que ele planejava me abandonar. Aquela noite não preguei o olho. Repetia 1000 vezes a mesma pergunta. Como um filho pode chegar tão longe? Lembrava de Raíza, da sua ternura, do sorriso dela, e sentia que, de algum lugar onde estivesse, me dava forças. Prometi a mim mesmo que não deixaria que me humilhassem mais. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ao amanhecer, Roman chegou com o carro ligado, pegou minha mão e disse seco: Vamos, pai, está na hora. E foi justamente naquele momento que começou a parte mais sombria dessa história, a que me marcaria para sempre. Roman dirigia em silêncio. Eu estava no banco da frente, observando a cidade ficando para trás e a paisagem se tornando cada vez mais vazia. O silêncio era tão denso que só se ouvia o ronco do motor, como um coração batendo antes da execução. Tentei puxar conversa para entender para onde me levava. Roman, para onde estamos indo? Você vai ver, pai, é um lugar silencioso. Lá nada vai te incomodar. Respondeu sem olhar para mim. O modo como ele disse aquilo fez o sangue gelar nas veias. Na voz dele não havia cuidado de filho. Era a voz de alguém se livrando de um fardo. A viagem durou quase 2 horas. Finalmente ele parou diante de uma casa que mais parecia ruína. A tinta descascada, o portão enferrujado, o cheiro de mofo dava para sentir mesmo do lado de fora. Roman saiu primeiro do carro, abriu minha porta e fez um gesto para eu descer. Aqui estamos. Aqui vai ser melhor para você. Eu hesitei. Aqui, Roman. Você realmente quer me deixar aqui? Sim, pai. Aqui você vai ficar mais tranquilo. Eu não tenho mais como ficar cuidando de você, entende? Ele disse isso com tamanha frieza que me atravessou por inteiro. Tirou do porta-malas uma pequena mala com minhas coisas, colocou no chão e, sem mais palavras, voltou para o carro. Antes de ligar o motor, acrescentou: Não me procure, não me ligue. Aceite que este é o seu lugar agora. E foi embora, levantando poeira na estrada de terra, enquanto eu ficava ali parado, de coração despedaçado. Entrei na casa e dei de cara com paredes úmidas, janelas quebradas e um silêncio que fazia os ouvidos zumbirem. Quase não havia móveis. Apenas um colchão velho largado num canto. Parecia que ele tinha me deixado ali para morrer numa cova em vida. Os primeiros dias foram horríveis. Quase não havia comida. Eu caminhava até o vilarejo mais próximo para comprar pão ou conservas com os poucos rublos que restavam no bolso. Dormia pouco, porque qualquer estalo naquela casa me fazia pensar que o telhado ia desabar. O frio da madrugada atravessava os ossos, e não foram poucas as vezes em que pensei que morreria ali sem que ninguém ficasse sabendo. Mas nem tudo era silêncio. Dentro de mim começou a crescer uma mistura de dor e raiva. Dor por saber que o próprio filho tinha me tratado como lixo. Raiva por eu ter permitido que isso acontecesse por tanto tempo. Sentado perto de uma pequena fogueira que eu acendia para me aquecer, olhava para minhas mãos, as mesmas mãos cortadas de cicatrizes que trabalharam a vida inteira. Perguntava aí a mim mesmo como alguém podia considerá-las inúteis, e então entendi que não podia me render. Os dias passavam devagar, mas um plano começou a amadurecer na minha cabeça. Eu precisava recuperar o que me pertencia por direito.
Precisava mostrar a Roman que ele ainda tinha um pai com dignidade. Passei a ir mais vezes à aldeia. Lá conheci gente boa, camponeses e trabalhadores que me ofereciam comida, perguntavam de onde eu vinha. Eu nunca contava toda a verdade, mas nessas conversas eu ia recuperando um pouco da esperança. Um dia encontrei um velho conhecido dos tempos de trabalho, Grigori Petrovich, que agora morava por ali. Ele se espantou ao me ver e perguntou: Leonid, o que você está fazendo aqui? Eu achava que você morava na aldeia perto de Ryazan, com a esposa. Baixei os olhos e respondi: a Raíza não está mais aqui, e meu filho decidiu que este é o meu lugar. Ele ficou calado um tempo e depois colocou a mão no meu ombro. Você não merece isso. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Essas palavras me deram forças. Eu já não estava tão sozinho quanto pensava. Enquanto isso, Roman nem telefonava. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, como se tivesse me apagado da vida dele. Mas eu sabia que, cedo ou tarde, a vida lhe daria uma lição. A vida tem maneiras estranhas de restabelecer a justiça. Uma noite, deitado naquele colchão miserável, ouvi o canto distante de um galo e me lembrei da minha aldeia, de Raíza, dos meus filhos quando eram pequenos. Uma lágrima escorreu pela bochecha, mas em vez de mergulhar na autocomiseração, disse a mim mesmo: eu vou me levantar. Não vou deixar que minha história termine aqui. No dia seguinte, com uma determinação que não sentia havia muitos anos, levantei cedo e comecei a examinar o terreno. Foi então que, caminhando atrás da casa, fiz uma descoberta que mudaria tudo. Atrás de uns arbustos antigos, quase escondido pela vegetação, jorrava uma nascente de água cristalina. A água corria em um fluxo forte, fresca e abundante. Abaixei-me para beber e senti aquela frescura devolver a clareza à minha mente. De pé diante daquele tesouro escondido, entendi que o destino tinha me dado uma chance da qual Roman nem desconfiava. E embora eu ainda não soubesse exatamente como aproveitar aquilo, estava convicto de que aquele lugar abandonado não seria minha sepultura, e sim o lugar do meu renascimento. E algo me dizia que, enquanto eu começava a me reorganizar, Roman começaria a ter problemas que o trariam de volta até mim. Os dias na casa abandonada pareciam uma eternidade, mas aos poucos eu ia encontrando formas de sobreviver. Todas as manhãs eu ia até a nascente, aquela descoberta extraordinária que me dava esperança. A água era tão limpa e gelada que parecia que a própria terra queria me ajudar. Devagar comecei a arrumar o terreno. Na aldeia, as pessoas me deram algumas sementes de batata e cenoura. Minhas mãos, que Roman considerava inúteis, voltaram a pegar na enxada. Cada sulco, cada batata plantada, era um ato de resistência, uma prova de que eu ainda não tinha desistido. As velhas habilidades de operador de máquinas não tinham desaparecido. Consegui consertar em poucas horas o cano quebrado de um poço do vizinho. Em agradecimento, ele me trouxe um saco de farinha e um vidro de carne em conserva. Aos poucos, a comunidade local deixou de me ver como estranho. Grisha Petrovich, meu velho camarada das obras, passou a me visitar com frequência. Trazia jornais frescos do centro distrital, às vezes pão ou leite das próprias vacas. Um dia, sentado à beira da minha fogueira, ele disse: Leonid, tenho um conhecido advogado em Tula. Você devia falar com ele sobre esse terreno. Talvez dê para fazer alguma coisa. Naquele momento, eu ainda não entendia o quanto essas palavras seriam proféticas. Enquanto isso, começaram a chegar até mim boatos sobre Roman. Na vendinha da aldeia, as mulheres cochichavam. Diziam que na cidade uma empresa de construção tinha falido, que o dono devia milhões de rublos ao banco, que a situação era péssima. Eu ouvia com expressão neutra, mas por dentro algo apertava. Será que estavam falando do meu filho? Será que o orgulho e a ganância dele o tinham levado à ruína? Uma noite,
Enquanto eu consertava a cerca perto de casa, meu velho celular tocou. No visor, apareceu o nome de Roman. Primeira ligação em 3 meses. Fiquei olhando para o aparelho por um bom tempo, a mão tremendo. Por fim atendi. Estou ouvindo. Do outro lado vinham soluços e uma voz rouca. Pai, eu preciso falar com você. Eram as primeiras palavras que ele me dirigia desde que me largara ali, como um cachorro velho. Fiquei calado, esperando o que mais ele diria. As coisas ficaram difíceis, a empresa está à beira da falência. Os credores exigem o pagamento das dívidas, e eu não sei o que fazer. Você sempre soube sair de situações difíceis. Me ajuda, por favor. Na voz dele eu ouvi algo que não escutava havia anos. Desespero. Não arrogância, não desprezo, mas um desespero puro, quase infantil. Mas eu me lembrava de cada humilhação, cada insulto. Lembrava de quando ele me chamou de velho inútil. Roman, disse eu calmamente, há alguns meses você me disse que eu era um velho inútil, que minhas mãos calejadas não serviam para nada. E agora está pedindo ajuda ao mesmo velho inútil. Ele se calou. Só se ouvia a respiração pesada. Eu sei que mereço sua raiva, mas pai, se você não me ajudar, vou perder tudo. A casa está hipotecada, o carro também. As crianças podem ficar na rua. A menção aos netos me perfurou o peito. Dennis e Dasha não tinham culpa de nada. Mas deixar Roman achar que podia humilhar o pai a vida inteira e depois correr para ele em busca de ajuda também não dava. Amanhã nos vemos, eu disse, e desliguei. Passei a noite em claro. Fui até a nascente, ouvi o murmúrio da água e pensei em como a vida realmente sabe dar lições. Roman, que se achava tão inteligente, tão bem-sucedido, agora se afogava em dívidas. E eu, que ele tinha jogado fora como lixo, estava lenta, mas seguramente me levantando. No dia seguinte ele chegou no mesmo carro branco. Só que agora o carro estava sujo, com arranhões no para-choque. Roman saiu, abatido, de camisa amarrotada, olhos vermelhos de noites sem dormir. Da antiga confiança não restava nada. Pai, começou ele, mas eu levantei a mão, interrompendo. Primeiro me conte a verdade, toda a verdade sobre o que está acontecendo. E ele contou. Contou como pegou empréstimos para expandir o negócio, dando tudo como garantia, como investiu na construção de um condomínio de luxo que nunca foi concluído, como os investidores entraram na justiça, como o banco exigia o pagamento imediato de 20 milhões de rublos. 20 milhões. Uma quantia que eu não ganharia nem em 10 vidas. E o que você quer de mim? Perguntei, olhando nos olhos dele. Conselho. Você sempre soube sair de situações difíceis. Talvez exista alguma saída que eu não esteja enxergando. Eu quase ri. Meses atrás, ele me considerava um velho senil, incapaz de gerenciar o próprio dinheiro. E agora pedia meu conselho. Mas em vez de rir, senti uma calma estranha, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Roman, você ainda tem quanto tempo até o julgamento? 1 mês, no máximo 1 mês e meio. Certo. Agora me escuta com atenção. Você já ouviu falar que a terra debaixo desta casa pode valer alguma coisa? Ele me olhou surpreso. Que terra? Este terreno não serve para nada. Escolhi justamente o lugar mais barato. Foi aí que entendi o quanto o destino pode ser irônico. Roman tinha me jogado numa terra sem valor, sem imaginar que justamente essa terra seria a chave da salvação dele. Vamos, vou te mostrar uma coisa. Levei-o até a nascente, colhi água com as mãos e pedi para ele provar. Os olhos dele se arregalaram de espanto. É água cristalina. De onde vem isso? É uma nascente natural que deve estar aqui há dezenas, talvez centenas de anos. E sabe de uma coisa? Semana passada veio aqui um homem do centro regional. Ele disse que uma água dessas vale ouro, que dá para montar um negócio de água engarrafada. Era verdade. Grigori Petrovich realmente tinha trazido um empresário interessado na nascente.
Na época, eu ainda não entendia totalmente o potencial daquilo. Roman ficou ali, como se tivesse levado um choque. Nos olhos dele, eu via a mente de homem de negócios começar a girar, calculando opções. Mas a terra não está registrada no seu nome. Exatamente. E é aí que começa a parte interessante. Continuei, observando como os olhos de Roman brilhavam com cifrões. O mesmo filho que, meses atrás, me chamava de velho inútil, agora pendia de cada palavra minha. Grigori Petrovich me apresentou a um advogado de Tula. Sergei Vladimirovich me explicou algo importante sobre esta terra. Roman ouvia, prendendo a respiração. Pela primeira vez em muitos anos, ele prestava verdadeira atenção ao que eu dizia. Acontece que este terreno não tem proprietário registrado. A casa foi construída ainda nos anos 70. Os donos morreram há muito tempo. Os herdeiros nunca apareceram. Pela legislação russa, se eu provar que vivo aqui, cultivo a terra e melhoro o terreno, posso conseguir a propriedade por decisão judicial. Quanto tempo isso leva? Perguntou Roman. Eu via os cálculos borbulhando na cabeça dele. Sergei Vladimirovich disse: de 6 a 8 meses. Mas tem um detalhe. Fiz uma pausa, saboreando o fato de o meu filho depender de cada palavra minha. Eu preciso de dinheiro para pagar os serviços jurídicos, topografia, registro de documentos, cerca de 300 mil rublos. O rosto de Roman escureceu. Pai, eu não tenho esse dinheiro agora. Já falei, está tudo hipotecado. Eu sei, mas tenho uma proposta. Sentei num banco improvisado ao lado da nascente e fiz sinal para ele sentar também. Escuta bem. Você coloca o dinheiro para registrar esta terra no meu nome. Quando estiver tudo pronto, eu vendo o terreno para a empresa interessada na nascente. Sergei Vladimirovich já pesquisou. Terrenos com fontes naturais como esta são vendidos de 5 a 10 milhões de rublos. Os olhos de Roman se arregalaram ainda mais. De 5 a 10 milhões? Isso mesmo. O suficiente para quitar suas dívidas e ainda sobrar. Mas tem uma condição. Que condição? Embora pelo rosto dele desse para ver que já esperava algo assim. Você, diante dos seus filhos e da sua esposa, pede perdão por tudo o que fez. E promete nunca mais me tratar como um velho inútil. Roman ficou em silêncio. Eu via a luta entre orgulho e desespero. O desespero estava ganhando. E mais uma condição, acrescentei. Enquanto os documentos não ficarem prontos, você não recebe um rublo meu. O dinheiro só depois da venda do terreno. Não é adiantamento, é investimento no nosso relacionamento. E se algo der errado, se a terra não for registrada ou não aparecer comprador, você perde os 300 mil. E eu vou viver aqui até o fim dos meus dias. Mas sabe, Roman, eu já não tenho medo. Esses meses sozinho me ensinaram a ser independente. Agora você, sem esse dinheiro, com certeza vai acabar na rua. Levantei e fui em direção à casa. Pense até amanhã. Se aceitar minhas condições, vamos falar com o advogado. Se não, não venha mais aqui. Pai, espera. Ele gritou atrás de mim. Virei-me. Roman estava sentado, cabeça baixa, ombros tremendo. Eu aceito. Aceito tudo. Só me ajuda. Foi naquele momento que senti que a justiça realmente existe. O filho que me jogou fora como lixo, agora implorava ajuda ao mesmo velho inútil. Certo. Amanhã você traz o dinheiro e vamos até Sergei Vladimirovich. Mas lembre-se, esta é a última chance que eu te dou. Naquela noite, fiquei muito tempo sentado à beira da nascente, ouvindo o barulho da água. Raíza, se você pode me ver aí de cima, saiba que seu marido não se quebrou. Seu marido aprendeu a lutar de outro jeito. De manhã, Roman chegou com uma maletinha de dinheiro, provavelmente emprestado a juros altos ou fruto da venda de algo valioso. Eu não perguntei. Fomos para Tula, ao escritório do advogado. Sergei Vladimirovich Kochetkov era um homem de uns 40 anos, olhar atento e maneiras profissionais.
Ouviu nossa história com atenção e assentiu. Um caso típico da Rússia profunda. Terrenos abandonados sem registro de propriedade são dor de cabeça para as administrações locais. Leonid Mikhailovich, se o senhor realmente mora lá e melhora o terreno, temos boas chances. O que precisamos fazer? Perguntei. Primeiro, solicitar a medição e o registro cadastral. Depois, recolher declarações dos vizinhos e da administração local de que o senhor vive lá e cultiva a terra. Em seguida, entramos com um pedido de reconhecimento de propriedade com base em uso capião. E quanto tempo isso vai levar se tudo correr bem? Uns 6 meses, mas pode se estender até 1 ano se a administração contestar ou aparecer algum herdeiro dos antigos donos. Roman ficou nervoso. E se aparecerem herdeiros? Aí complica. Mas, de acordo com os documentos que vi, a casa está vazia há mais de 15 anos. As chances de alguém aparecer são mínimas. Assinamos o contrato de prestação de serviços jurídicos e começou a longa maratona burocrática. Os meses seguintes foram um período de uma felicidade estranha para mim. Cada dia trazia uma pequena vitória. O engenheiro agrimensor veio e confirmou que o terreno realmente não tinha proprietário registrado. Os vizinhos deram depoimentos dizendo que me viam lá desde a primavera, que eu estava cuidando do lugar. E Roman não mudou da água para o vinho, claro, mas passou a vir toda semana, trazendo mantimentos e às vezes ajudando no trabalho. Os netos também começaram a vir com ele. Denise e Dasha ficavam radiantes com o avô, se interessavam pela nascente, ajudavam na horta. Vovô, disse Dasha um dia, por que o papai falava antes que você morava num asilo? Olhei para Roman. Ele corou e desviou o olhar. Seu pai se enganou, meu anjo. O vovô mora na própria casa e está muito feliz com isso. 4 meses depois, chegou a tão esperada decisão do tribunal. O terreno de 12 hectares, com a casa e os anexos, foi reconhecido como minha propriedade. Naquele dia, Roman me abraçou forte, pela primeira vez em muitos anos, de verdade. Pai, me perdoa por tudo. Eu fui um idiota. Eu sei, respondi. Mas você ainda é meu filho. Uma semana depois, chegaram os representantes da empresa Rodnikovaya Voda, Água da Nascente. O que eles propuseram superou todas as minhas expectativas. O diretor, Vladimir Nikolaevich Semyonov, um homem de cerca de 50 anos, olhar firme mas bondoso, examinou cuidadosamente a nascente, colheu amostras de água e assentiu, satisfeito. Leonid Mikhailovich, esta é de fato uma fonte única. A água atende a todos os requisitos para a produção de água potável de categoria superior. Estamos prontos para lhe oferecer 2 opções. Roman estava sentado ao meu lado, mexendo nervosamente nos dedos. As dívidas pendiam sobre ele, como espada. Primeira opção. Compramos o terreno inteiro por 8 milhões de rublos. Segunda opção. Firmamos um contrato de arrendamento de longo prazo, por 50 anos, com pagamentos mensais de 200 mil rublos mais uma porcentagem sobre o faturamento. 8 milhões de rublos. Uma quantia que eu nunca teria ousado imaginar. Roman empalideceu. Esse dinheiro não apenas pagaria todas as dívidas, como garantiria uma vida confortável por muitos anos para toda a família. Precisamos de um tempo para pensar. Eu disse. Claro, aqui estão meus contatos. Em 1 semana aguardo a resposta. Quando os representantes foram embora, Roman segurou minhas mãos. Pai, você entende o que isso significa? 8 milhões. Podemos quitar todas as dívidas, comprar uma casa nova. As crianças poderão estudar nas melhores faculdades. Eu entendo, respondi calmamente. Mas antes precisamos acertar uma coisa. Sentamos no banco perto da nascente. O som da água acalmava. Roman, você se lembra da condição que eu impus? Que condição? Embora o rosto dele deixasse claro que lembrava muito bem. Você deve, diante dos seus filhos e da sua esposa,
me pedir perdão por tudo o que fez. Ele baixou a cabeça. Pai, mas nós já combinamos. Nós combinamos que você me pediria perdão. E você só soltou um "me desculpa" no meio da conversa. Não é a mesma coisa. Roman ficou calado por muito tempo. A luta entre orgulho e necessidade era evidente no rosto dele. Está bem, disse por fim. Amanhã volto com a família. No dia seguinte, o carro de Roman parou perto da minha casinha. Dele desceram ele, a esposa Svetlana e meus queridos netos Denis e Dasha. As crianças correram logo até mim, como sempre, gritando alegres. Vovô, é verdade que você agora é rico? O vovô sempre foi rico, respondi, abraçando-os. Rico em netos, rico em experiência, rico em dignidade. Svetlana, que antes mal suportava a minha simplicidade de camponês, agora me olhava com respeito. O dinheiro tem o dom de mudar a atitude das pessoas. Pai, começou Roman, ganhando coragem. Quero dizer algo importante diante de todos. As crianças se calaram, percebendo a seriedade do momento. Pai, eu fui um mau filho. Esqueci que tudo que tenho recebi graças aos seus sacrifícios. Você trabalhou na chuva e na neve, passou fome, perdeu noites para me dar estudo e oportunidades. E eu paguei com desprezo. Eu te chamava de velho inútil. Te larguei naquela casa abandonada como um cachorro. Roubei seu dinheiro, traí sua confiança. Me perdoa, pai. Me perdoa por tudo. Ele se ajoelhou diante de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas peço, me dá uma chance de consertar. Denis e Dasha olhavam para o pai espantados. Svetlana chorava. Eu levantei Roman do chão e o abracei forte. Meu filho, é claro que te perdoo, porque você é meu sangue e porque reconhecer o próprio erro é o primeiro passo para se tornar um homem de verdade. Naquele dia, ficamos muito tempo sentados perto da nascente, conversando sobre a vida, sobre planos para o futuro. As crianças brincavam na horta. Svetlana me ajudava a preparar o almoço. Pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha uma família de verdade. 3 dias depois, liguei para Vladimir Nikolaevich e comuniquei minha decisão. Aceito a segunda opção, o arrendamento, mas com uma condição. 1/3 do pagamento mensal vai para a caridade, para famílias carentes da região. Excelente decisão, Leonid Mikhailovich. Acho que será o começo de uma parceria maravilhosa. Roman não entendeu na hora. Pai, mas a compra daria mais dinheiro de uma vez só. Filho, os 8 milhões nós gastaríamos em alguns anos. Já os 200 mil por mês são uma renda constante. E além disso, o terreno continua sendo nosso. É herança para Denis e Dasha. Ele assentiu, e eu vi nos olhos dele um entendimento novo. O contrato foi assinado uma semana depois. No primeiro mês, Roman já conseguiu quitar as dívidas mais críticas. O julgamento foi cancelado. A empresa foi salva. Mas o principal é que nós restauramos nossa relação. Roman passou a vir todo fim de semana, às vezes com as crianças, às vezes sozinho. Nós trabalhávamos na horta, pescávamos no rio, conversávamos sobre a vida. Um dia, 6 meses após a assinatura do contrato, Roman estava sentado comigo perto da nascente e disse: Pai, eu entendi uma coisa. Você não ficou rico por causa dessa fonte. Você sempre foi rico. Rico de espírito, de honra, de dignidade. Eu é que não sabia enxergar isso. E agora sabe? Estou aprendendo. Todo dia eu aprendo. Naquele ano comemorei meu 750º aniversário. Na festa vieram não apenas Roman com a família, mas também Mikhail e Ana, meus filhos mais novos. Tomávamos chá ao lado da nascente. As crianças corriam pela horta, rindo. Raíza, pensei, olhando para as estrelas. Está vendo? Nossa família está junta de novo. E me pareceu que as estrelas piscaram em resposta. Hoje tenho 77 anos. Todas as manhãs acordo na minha casa, vou até a nascente, lavo o rosto com aquela água pura
e agradeço a vida por suas lições. Roman reconstruiu o negócio, desta vez de forma honesta e justa. Ele ajuda regularmente pessoas em situação difícil. Diz que é o jeito dele de se redimir. Dennis e Dasha estão crescendo como boas crianças. Eles conhecem o valor do trabalho, respeitam os mais velhos e entendem que a maior riqueza é a família. A você que escuta esta história agora, quero dizer: nunca desista. A vida pode te jogar no fundo do poço, mas se você mantiver a dignidade e a fé na justiça, ela mesma vai te erguer mais alto do que você poderia imaginar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de que cidade da Rússia você nos escuta. Aqui, todos os dias, soam histórias verdadeiras de pessoas reais. E lembre-se, mesmo na noite mais escura, sempre há estrelas. Às vezes a vida tira muita coisa de nós, mas em troca, dá aquilo que não esperávamos. O importante é saber enxergar e não deixar o coração se envenenar de ódio. Eu sou Leonid Mikhailovich Romanov, e esta foi a minha história. A história de como a justiça, mesmo que não de imediato, sempre encontra o caminho até aqueles que a merecem.